Outro dia o Flávio mencionou que um pastor leu um versículo da Bíblia e falou assim: agora deixa a Bíblia de lado aí que eu vou falar. E eu estou lendo um livro, O Ministério do Espírito, e o irmão, ele trata de maneira interessante. Os homens ainda não aprenderam que o maior poder não reside em palavras ou metáforas ou rasgos de eloquência, mas na habitação e no efeito da palavra de Deus, que é a sabedoria e o poder de Deus, e que opera em regiões mais íntimas do que essas onde a mente labora ou trabalha em vão. Nós estávamos conversando pouco a pouco com os irmãos, e eu não tenho nada para falar de mim. A única coisa que um pregador da palavra deve fazer é expor a palavra, porque ela fala. O homem não tem poder de fazer nada. Só o Espírito de Deus revela. E Ele só revela por meio da palavra. Não tem argumento que convença ninguém. Isso não é um chavão, isso é a mais pura verdade. E nós temos que apresentar a palavra somente. Estamos estudando Romanos. E hoje nós vamos andar um pouco no capítulo 7. E o tema é que nós não estamos mais debaixo da lei. Há mais ou menos uns 2 meses nós abordamos um tema que chamamos de nossas diferenças, o que divide a igreja de Cristo. Falamos do que nos une, da centralidade de Cristo, da justificação pela fé, da salvação pela graça, da palavra de Deus como única base, única regra de fé e prática, e de que tudo deve ser dado, toda a honra e toda a glória devem ser dadas somente a Deus. Mas na igreja há algumas diferenças, e talvez essas diferenças, elas, infelizmente, muitas delas nos dividem, e não deveria ser assim. Mas elas acontecem, às vezes por compreensões diferentes da palavra. E nós vamos entrar num ponto específico do capítulo 7, que aborda uma pergunta em relação a Paulo. Será que o que Paulo escreveu, ele estava falando dele naquele momento, dele como cristão, ou ele estava falando de um outro? Ou ele estava admitindo uma realidade para aqueles que ainda não criam? E eu sempre cito um irmão que eu gosto muito, que é o irmão Nicodemos, e eu discordo totalmente do que ele diz em relação a isso. Eu creio que Paulo está falando da vida dele como um cristão, não porque era Paulo, mas ele era o principal dos pecadores. E ele vai reconhecer essa realidade, e que eu e você, se cremos, nós vamos enfrentá-la todos os dias. Talvez Paulo numa intensidade muito menor que as nossas, mas ele enfrentava essa luta. A gente vai ver isso, eu espero a gente vai tratar do capítulo todo. Eu espero que a gente possa andar um pouquinho nesses versículos. Nós vamos dividir o capítulo em 4 pontos. Primeiro é que nós estamos livres da lei. Todos aqueles que nasceram de novo estão livres da lei, mas há um sentido para essa libertação da lei. Quando a gente fala lei, são os mandamentos de Deus. Nós não dependemos da lei para nos chegarmos a Deus. Nós não respondemos mais aos mandamentos, à lei de Deus. Mas não quer dizer que nós vivemos a nossa vida da maneira que a gente bem entende. Não é isso. O que ele quer dizer? Nós vamos então ver no versículo 1, capítulo 7. Vamos andando, eu vou estar mostrando os textos aqui e separando ele em algumas partes para nós entendermos, buscando a revelação do Espírito, o que o nosso irmão Paulo quer dizer para nós. Versículo 1.
Não sabeis vós, e como é importante nós vimos que quantas vezes ele fala, vocês não sabem, e reside nessa verdade de conhecer que nós morremos com Cristo. Essa é a verdade central para a vitória, para uma vida de vitória. E ele fala, vocês não sabem disso? Quantas vezes ele falou, nós vimos isso no capítulo 6. E ele continua no capítulo 7, entendamos que essas divisões que existem, elas foram colocadas séculos depois. Paulo está escrevendo uma carta, ela não tem capítulo e versículo, isso foi colocado depois para nós entendermos, mas muitas vezes essas divisões, elas até atrapalham o raciocínio da palavra. O ideal é que nós pudéssemos ler toda a palavra, meditarmos nela, levaríamos um bom tempo. Mas ele está continuando para os irmãos, ele fala, não sabeis vós, irmãos, que fala aos que sabem a lei, então eu e você sabemos, conhecemos a lei, os mandamentos de Deus, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Ele está falando para crentes, para irmãos em Cristo, para quem nasceu de novo, para mim e para você, se você um dia recebeu a Cristo. Ele disse, você conhece os mandamentos de Deus, você sabe que a palavra de Deus diz, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses, não darás falso testemunho, a lei diz isso. Não sabeis vós, irmãos, que a lei diz isso e que ela tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei não vale para morto, vale para quem está vivo, quem está debaixo da lei, no sentido de eu preciso parar eu não posso matar, eu não posso adulterar, eu não posso ter outros deuses, eu não posso dar falso testemunho, mentir, porque eu tenho que obedecer a lei para ser agradável a Deus, eu tenho que agradar a Deus por meio da obediência. E ele está dizendo, se você tem esse pensamento, você está debaixo da lei. E você está debaixo de um domínio de uma lei que nunca vai levar você diante de Deus pelas obras da lei. É isso que nós temos tratado durante todo esse tempo aqui em Romanos. Ele está falando, nós somos justificados pela fé em Cristo somente. Não temos mais nada a ver com a lei. Enquanto o homem vive, a lei tem domínio. Enquanto eu e você tentarmos nos achegar a Deus por obedecer a lei nos domina. E o que acontece quando nós estamos debaixo da lei? Estamos debaixo desse mandamento de Deus. Os mandamentos de Deus, nós não conseguimos atingi-los, jamais conseguiremos atingi-los. Nós sequer temos natureza para isso. O que precisa, então? O que Paulo vai dizer que nós vemos em Romanos, capítulo 6, que esse homem morra. Enquanto eu e você tentarmos, nós não vamos conseguir. É preciso que este homem seja levado à morte. Por isso então que nós falamos, é verdade que Cristo morreu por nós, é verdade. Mas é verdade também que nós morremos com Ele. E essa morte ela tem que ser levada, porque enquanto nós tentarmos, ainda como crentes em Cristo, nós acharmos que fomos salvos pela graça e tentarmos obedecer a lei, ainda assim nós estamos debaixo de um domínio da lei, não vamos ser agradáveis a Deus. E aí o Paulo vai entrar com um exemplo. Os versículos, a partir do versículo 2, está falando da questão do marido e da mulher, para mostrar a morte, a nossa morte, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, e aqui é o ponto, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. E aqui é o ponto, ele está usando a alusão do casamento, porque a lei diz, se você se casou e houve um divórcio, você está preso pela lei. Nós vamos entrar nessa questão, alguns pontos diferentes na palavra em relação a isso, mas no geral enquanto o cônjuge, mesmo divorciado, estiver vivo, não pode casar novamente, está debaixo da lei. É isso que Paulo está usando, essa figura. E aí ele diz assim, mas meus irmãos, também vocês estão mortos para a lei
pelo corpo de Cristo. Aí ele está trazendo, irmãos, se você ficar tentando agradar a Deus por obedecer a lei, você não vai conseguir. Você precisa morrer para a lei. Você precisa sair debaixo desse domínio da lei, porque você não consegue vencê-lo. Nunca conseguiu, jamais vai conseguir. E nós estamos então mortos de que maneira? Para a lei, pelo corpo de Cristo, porque Ele sim, diferentemente de nós, Ele pôde e cumpriu toda a lei. Só Ele pôde, só Ele pôde. Para quê? Qual o objetivo? Para que vocês sejam de outro. De quem? De Cristo. Não mais debaixo da lei, mas debaixo do senhorio de Cristo, que cumpriu toda a lei e que em você pode levar a você e eu a viver para a glória dele e a andar na vontade dele, que é descrita pela lei dele. Para que sejam de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Qual o objetivo? De estarmos em Cristo e não mais na lei, para que nós não mais fiquemos dependentes da lei, no sentido de agradar a Deus, mas que na dependência de Cristo, Ele em nós nos capacite a viver para a glória dEle. Paulo está fazendo uma associação com a nossa morte com Cristo, e é na morte com Cristo, no nosso levar o morrer de Cristo, que há vitória sobre o pecado. Porque não somos nós mais quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E a vida que nós vivemos agora, Ele em nós vai nos capacitar a andar de acordo. Não é o sentido de que a lei não tem valor, Paulo vai falar disso. Mas é que nós não podemos ser agradáveis a Deus tentando obedecer mandamentos. O homem não pode. Morremos para a lei. Para quê? Para que sejamos dele. Para que Ele venha a governar as nossas vidas. E Ele vai nos capacitar a não adulterar, a não roubar, a não mentir. O problema, nós vamos ver isso, o problema não está na lei, o problema está em nós que não podemos obedecer à lei. Mas se estamos em Cristo, Ele em nós nos capacita a viver para a glória dEle. Não a viver debaixo da lei, mas a viver para a glória dEle. Acontece que se nós vivermos para a glória dEle, nós não vamos mais mentir. A palavra diz assim, o mandamento é, não darás falso testemunho, mandamento, lei. Para nós, para aqueles que creem em Cristo, diz, não mintais uns aos outros, falai a verdade uns com os outros. É a mesma coisa. Só que uma forma é eu tentar agradar a Deus e parar de mentir. A outra é o Senhor, eu creio no que o Senhor fez. Eu levo o seu morrer para que o Senhor viva em mim e me capacite a falar a verdade com o meu irmão. Nosso Senhor agora é Cristo. Com um objetivo, a fim de darmos fruto para Ele. Fruto é viver uma vida que glorifique a Ele, é viver uma vida santa ou separada deste mundo. Só é possível frutificação estando em Cristo. Senão é obra da carne, religião. Uma pessoa pode parar de mentir por religião e outra pessoa pode parar de mentir porque Cristo é a vida dela. Externamente é a mesma coisa. Mas a motivação está totalmente errada. Um foi aceito pela graça, tem salvação, conhece a Deus. O outro tenta chegar a Deus por obedecer, não conhece a Deus, não foi salvo, nega o sacrifício de Cristo. Exteriormente é exatamente a mesma coisa. Não estamos mais debaixo da lei. Segundo ponto, somos então guiados por quem? Pelo Espírito de Deus, que habita agora em nós. Versículo 5. Porque quando estávamos na carne, nessa realidade física, dependendo da obediência à lei, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. O que é estar debaixo da lei? É não conseguir obedecer e estar debaixo da condenação, fruto para a morte. Mas agora,
temos sido libertados da lei. Não estamos mais debaixo do jugo da lei, no sentido de que se eu não fizer, eu não agrado a Deus. Não, eu creio em Cristo, eu fui aceito e fui tornado agradável por meio de Cristo. Não estou mais debaixo da lei, estou em Cristo. Cristo agora me capacita a viver para Ele. Mas agora, tendo sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, Cristo em nós. Vida nova, vida do Espírito. O que é nascer de novo? É nascer do alto, é nascer do Espírito, é Cristo em nós. Estar na carne, sem o nascer do Espírito, é estar na lei. É tentar desempenhar, é tentar chegar diante de Deus pelos próprios méritos. Sem Cristo, todos estão debaixo da lei, da religião, do desempenho. O problema é que ninguém cumpre. Existem os hipócritas que dizem que fazem, mas não têm condição para fazer, não têm natureza para isso. Cobram dos outros, mas não fazem. Continuam debaixo da lei. Sem Cristo estamos debaixo da lei. A lei mostra que pecamos e com o pecado vem a morte. Mas nós fomos libertos da dependência da lei. Nós estamos agora em Cristo, temos uma nova vida. E Cristo em nós nos capacita a viver para a glória dele. Os mandamentos de Deus, então, ou a lei, quando Paulo está falando de lei, está falando de todo o conjunto de mandamentos descritos no Velho Testamento. Nós sabemos dos 10 mandamentos, mas há vários outros. Então, quer dizer então que o problema está na lei? E é o nosso terceiro ponto. O problema então está na lei, já que nós não devemos mais nada para a lei, e nós não conseguimos, o problema então é a lei de Deus, e aí que entra o ponto que alguns entendem de maneira, então eu não devo mais nada para a lei, eu vivo na graça, vivo da maneira que eu quero. Foi isso que perguntaram para ele. Então vamos pecar bastante, porque nós não estamos mais debaixo, nós estamos debaixo da graça. Já que estamos debaixo da graça, e a graça vem enquanto tem muito pecado, vamos pecar bastante. Então joga a lei de Deus fora. Mas não. E aí ele vai tratar disso. Versículo 7 em diante. Que diremos, pois? É a lei pecado? Ou seja, então Paulo, o problema está na lei. Tira a lei. A lei é pecado? De modo nenhum. O que ele fala? Pecaremos, pois, para que a graça abunde? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência ou o desejo, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, pela lei, pelo que diz a lei, faça ou não faça, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, ou porquanto, sem a lei estava morto o pecado, e em algum tempo vivia eu sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa. Que diremos, pois? É a lei pecado? O problema não está na lei. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O problema não está na lei de Deus. A lei de Deus reflete o caráter de Deus, quem Ele é. O Deus que diz, não darás falso testemunho, é um Deus que não dá falso testemunho. O problema não está na lei, o problema está em nós. Não temos natureza para isso. Na carne não podemos obedecer aos mandamentos e tentarmos agradar a Deus. Isso é impossível. Por isso que Cristo vem e leva o nosso corpo no corpo dele para morrermos. Eu, Marco, morri para que Cristo viva em mim. Cristo vivendo em mim, Cristo vai me capacitar a viver para a glória dele. Quais são os objetivos da lei que Paulo vai descrever aqui que nós estamos vendo? Ele falou de alguns aqui. Quem estabeleceu a lei? Foi Deus. Deus estabeleceu os mandamentos. Então, a lei é pecado?
Por isso que a resposta dele é de modo nenhum. Foi Deus quem estabeleceu a lei. A lei, apesar de evidenciar o caráter de Deus, e aí é que a religião entra, não tem o propósito de salvar ninguém. O que a religião diz? A religião fala assim, a lei de Deus, Marco, diz isso, isso e isso. Você tem que obedecer a lei para agradar a Deus. Se você obedecer, você vai agradá-lo e ele vai salvá-lo. Acontece que aquele que manda fazer não faz. Esse é o religioso hipócrita. Você faz isso, ele finge que faz, não pode fazer. E você vai tentar e não vai conseguir. Você não vai obedecer. Você não tem natureza para isso, eu e você não temos. Eu vou tentar. Por isso que quando você pergunta para um religioso e diz, você tem certeza de que quando você morrer, você vai para o céu? Ela vai dizer, não sei. Por quê? Porque ela sabe que ela não completa, não obedece tudo, ela não sabe que o que ela consegue obedecer agrada a Deus. Então, ela fala, talvez na média, quem sabe? Mas o nosso padrão, convenhamos, de média, de acerto e de erro, a gente tem que baixar bastante para poder ser agradável a Deus. Qual que é o objetivo da lei? Primeiro, mostrar como nós somos pecadores. Eu não conheci o pecado senão pela lei. Ainda que em Romanos 1 e 2, quando nós vemos que Deus colocou no capítulo 2 uma consciência do que é certo e do que é errado, que mesmo uma criança que não sabe de lei, não tem conhecimento, mas quando ela faz uma coisa errada, ela sabe que ela fez errado, ela esconde, ela tem isso. Isso vai ser mostrado de maneira evidente quando ela crescer e entender, olha, a lei de Deus diz que isso que você está fazendo é pecado. Fala assim, então a lei é um espelho, ela mostra, você é um pecador, você não pode, eu não estou dizendo que a lei é para você obedecer para agradar a Deus, porque desse jeito você não vai agradar a Deus. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, ninguém pode, porque ninguém consegue, e quem diz que consegue é um mentiroso, é um hipócrita. A lei desperta a minha pecaminosidade, mostra que eu sou pecador, e mostra quando está lá, mas agora é que eu quero fazer. Ela mostra, evidencia com o meu desejo propenso ao pecado, a viver no pecado. Mostra que eu sou, e ela ressalta, o pecado tomando ocasião pelo mandamento operou em mim toda a concupiscência. Sei que eu sou pecador, e o pecado mostrado, ele veio despertar em mim o desejo de não obedecer à lei. A lei mostrada vai apresentar que eu quero não obedecer essa lei. A lei serve para evidenciar que eu sou culpado. Eu não poderia ser julgado sem a lei. O terceiro ponto, o objetivo da lei que Paulo está tratando nesse texto que acabamos de ler. A lei gera morte. Há algum tempo eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que eu achava que era para a vida, me levou à morte. Olha, então a lei está dizendo para eu não fazer, quer dizer que se eu fizer eu vou encontrar a vida. Mas quando eu tento fazer, eu não consigo, ele me mostra que eu vou morrer por causa disso. Entende? Porque religião é faça ou não faça para agradar a Deus, e isso é impossível. Entende quando a palavra diz que ela é taxativa, que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei? Não é porque vai ter alguém que vai cumprir toda a lei, é porque ninguém jamais, nunca vai conseguir cumprir toda a lei de Deus. E quando eu vou querer me apresentar diante de Deus dizendo que eu fiz ou não fiz, eu estou negando o sacrifício de Cristo, que é o único meio de eu ser justificado diante de Deus. Quarto ponto, entramos aqui, é a lei pecado? Não. A lei reflete o caráter santo de Deus. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O que isso significa? A lei diz, não minta, não darás falso testemunho. Deus mente? Deus mente? Não. A lei está mostrando quem Ele é. Para citar um ponto. Fui salvo pela graça de quem? De Deus. O Deus que não mente. Se sou salvo pela graça de Deus, quem vem habitar em mim? Cristo. Cristo mente?
Não. Se Cristo habita em mim, qual vai ser a minha postura? Ou qual vai ser a postura de Cristo em mim? Eu não tenho nada a ver com a lei? Eu morri para a lei no sentido de ter que obedecer à lei para ser salvo. Mas Cristo, quando vem habitar em mim, vai me condicionar e me capacitar a viver para a glória dele, descrita na sua lei. Além disso, a motivação que era para fazer, para receber, ou seja, eu vou obedecer porque quando eu morrer eu tenho que apresentar o que eu fiz para Deus me aceitar, muda. Quando eu creio em Cristo, eu não quero fazer para ganhar algo em troca. Eu quero fazer porque eu recebi o tudo dele. Eu quero fazer por uma palavra, por uma motivação, amor. Jesus anulou a palavra dele? Não. Vamos ver o que o texto de João, capítulo 14, diz. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Fui salvo pela graça, fui salvo por meio do que Cristo fez por mim. Ele, Jesus, me salvou. E ele está dizendo, o que tem os meus mandamentos e obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. A capacitação de Cristo em obedecer por amor a ele. Porque eu fui salvo, não para ser salvo. E outra, isso é uma verdade que quando eu sou confrontado da palavra, eu não preciso de alguém tentar me convencer, porque o Espírito habita em mim. Quando eu desobedeço o meu Pai, o Espírito Santo vem falar, Marco, essa não é a minha vontade. Eu não preciso de ninguém me dizendo isso. Eu tenho a palavra dele. Não é isso que ele está dizendo? Se alguém me ama, guarda a minha palavra, de Gênesis a Apocalipse. O quarto ponto, e é o que nós queremos tratar mais específico, a guerra interior. Aqui entra a divergência. Paulo, nos versículos seguintes que nós vamos ler, está falando dele ou está falando de alguém que vivia no pecado, que não creu em Cristo ainda? Versículo 13. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O problema não está na lei. Se todos obedecessem os mandamentos, nós não estaremos vivendo num mundo que está do jeito que está. O problema não está na lei. Se todo mundo obedecesse, não tem, ninguém tem capacidade de obedecer. O irmão Nicodemos, tratando disso, ele fala assim, quando Deus mandou os mandamentos para Moisés, e Moisés está descendo do monte com as leis, a hora que ele chega lá, o povo já tinha pecado nos 3 primeiros dos 10. Nem chegou, eu já estava pecando. Acontece que o homem nasce em pecado e não pode obedecer, essa é a nossa realidade. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Uma das divergências é, o que é esse carnal? Porque existe o carnal, aquele que não nasceu de novo, que é carne, que não recebeu o Espírito. Mas existe o carnal, eu sou carnal porque eu vivo nessa realidade física aqui. É disso que ele está falando. Eu, a partir de mim, sem a minha morte com Cristo, ainda que tendo crido, sem levar ou morrer, eu não posso obedecer. Eu sou carnal, nessa realidade física eu não posso. Por isso que há muitos de nós que tentamos obedecer
a partir de nós mesmos. Mesmo tendo crido em Cristo, nós tentamos pelo nosso braço obedecer, mas isso não é possível. Precisamos levar o morrer, porque levando o morrer, Ele em nós vai nos capacitar a viver essa lei que é o quê? Espiritual. A lei foi dada por Deus, espiritual. Paulo vai dizer que essa relação de carne que ele está dizendo, de carnal, no versículo 23 ele está falando dos meus membros, no versículo 24 do corpo dessa morte, é disso aqui que ele está falando, e não da carnalidade daqueles que não creem em Cristo. Para obedecer a lei, só quem é espiritual, só nascendo espiritualmente, só Cristo para nos capacitar. Versículos 15, aí, do versículo 15 até o versículo 20, olha o que ele está dizendo, olha para a sua vida. Porque o que eu faço, eu não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. O meu desejo é fazer alguma coisa, mas o que eu desejo eu não faço. Mas o que eu aborreço, o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é espiritual. Porque a palavra diz para não mentir. Eu minto, eu estou consentindo com a palavra que diz para eu não mentir. Eu não quero, mas eu acabo fazendo o que eu não quero. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, nesse corpo físico, nessa natureza, sem ter sido transformada, sem eu levar o morrer de Cristo a cada momento, eu não consigo. Isso é, na minha carne, não habita bem algum. Não há nenhum sequer. E com efeito, o querer está em mim, a ação do Espírito, mas não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem o que quero, eu não obedeço o que a palavra de Deus, que é o melhor para mim, eu não faço isso, eu quero, mas eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Alguns, ao lerem estes versos, veem a descrição de um fracassado. O que eu quero fazer, eu quero obedecer, mas eu não consigo. Por quê? E o irmão, ele trabalha disso, ele disse que não, mas ele fala assim, mas pode ser que alguns cristãos passem por isso. Acontece que Paulo, ele não diz quantas vezes isso acontecia. Paulo era um homem que tinha uma intimidade com o Senhor Jesus tão grande, que ele chegou a dizer, eu dos pecadores, eu sou o principal. Mas convenhamos, ele estava longe de ser, humanamente falando, o principal dos pecadores. Acontece que a intimidade que ele tinha com o Senhor era tão grande, que qualquer manifestação, por menor que fosse de pecado, essa luta se mostrava. Isso poderia significar um pecado uma vez por mês. Deixa de ser realidade? O que eu não quero fazer, eu faço. Uma vez por mês isso acontece. Para nós é a cada momento. Não nega a realidade da luta. Então, esses irmãos vão dizer, não, Paulo não está falando dele aqui. Porque assim não dá, né? Desse jeito não dá. Você tá dando chance. Eu creio que Paulo fala da luta de todos os cristãos aqui. Paulo não fala que ele a todo momento tem essa luta. Não é uma desculpa para viver no pecado. A própria luta em nós, o desejo de obedecer ao Senhor, já é uma ação do Espírito que nos constrange ao que? Quando nós desobedecemos, a Senhor, tem misericórdia de mim. O problema está, irmãos, é que eu e você não levamos o morrer a todo momento. Nós tentamos obedecer a partir de nós. Mas quanto nós mais levarmos o morrer de Cristo, mais essa realidade vai se distanciando, mais a vitória dele vai se manifestando.
levar o morrer de Cristo tem essas implicações práticas. Cada passo, aquilo que eu sei que o Senhor, da lei que é espiritual, que reflete o caráter do meu Deus, do meu Salvador, eu quero viver para agradá-lo, porque pelo amor dele por mim, e porque eu o amo. Não está aqui. E quando eu erro? Irmãos, isso já foi tratado na cruz. Já foi totalmente tratado na cruz. Nós já fomos salvos em Cristo pela graça. Não depende do que eu faço ou deixo de fazer. Mas é por causa dessa graça. E aí é essa luta. Porque quem não crê na graça, quem não crê no Senhor, ele não está nem aí. Ele vive na prática do pecado e não se importa. Como é que alguém pode ter essa luta, se não movida pelo Espírito? A palavra fala muito sobre isso, irmãos. Paulo não fala da escravidão do pecado em nenhum momento, porque aqueles que estão ainda debaixo da lei estão escravos do pecado, não podem fazer. Mas ele está falando de uma vida que há uma luta movida pelo Espírito e que cada vez mais quer formar o caráter de Cristo em nós. Mas nós somos sempre tendentes a não receber essa verdade. Enquanto não recebemos, mais essa realidade vai se manifestar. Agora, consideremos que haja uma luta e derrotas constantes. Vamos pensar que isso seja realidade. E se isso for acontecer várias vezes por dia? Então não é cristão? Bom, o que o João escreve em 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 10. Se confessarmos os nossos pecados, sejam 100 vezes no dia, 1000 vezes no dia, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso chama-se graça. Não é pretexto para o pecado, mas é reconhecer que eu não posso, que eu sou incapaz. É reconhecer que eu não tenho levado o morrer de Cristo. Quando eu peco, Senhor, tem misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, ele está falando dele, João, escolhido por Cristo, apóstolo dele. E nós, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. João estabeleceu algum limite para o perdão de Deus aqui, irmãos? Falou, se pecarmos tantas vezes e confessarmos, a partir daí o negócio fica ruim. É pretexto para pecar? Não, irmãos. Mas é reconhecer a nossa finitude, a nossa dependência da graça e da misericórdia dele a todo momento. Pedro tentou estabelecer, né? Pedro foi lá e ele estabeleceu, humanamente falando, um patamar bem elevado, porque a lei dizia para perdoar 3 vezes, ele jogou 7. E Jesus, o que falou para Pedro? Um pecador para perdoar outro pecador. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7. Ele falou, agora eu estou bem, fiz uma boa média. Jesus respondeu, Deus respondeu para aqueles que creem, para aqueles que têm uma luta do que querem fazer, mas não fazem, esquecem de buscar a capacitação em Cristo. E ele errou, e ele pecou. Quantas vezes Jesus, quando eu chegar, Senhor, eu pequei, quantas vezes ele vai me perdoar? Jesus falou, não até 7, mas 70 vezes 7. Não é contar quantas vezes eu me chegar diante do trono na graça de Deus, dessas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Por que elas se renovam todas as manhãs? Porque nós precisamos delas. Quantas vezes eu chegar diante do trono da graça e clamar, Senhor, e confessar, Senhor, me perdoa. Meu filho, você já foi perdoado. É a história daquele irmão, essa eu gosto muito de citá-la. Aquele irmão em Cristo estava numa luta muito tremenda contra o pecado. Ele não estava levando o morrer de Cristo, ele cria no Senhor, mas ele não tinha essa compreensão de que se ele levasse o morrer de Cristo, a dependência total do Senhor, o Senhor daria vitória. Então ele pecava naquele dia, Senhor, me perdoa, eu pequei. Aí passava um tempo, pecou de novo, Senhor, me perdoa.
Aí isso aconteceram várias vezes e teve um dia: Senhor, eu quero te pedir perdão pelo pecado que eu cometi hoje, que foi o mesmo de ontem. E o Senhor falou assim para ele: qual o pecado que você cometeu ontem? Porque dos teus pecados eu não me lembro mais. Nós estabelecemos, se você errar comigo 2 ou 3 vezes, 2 vezes, 3 eu estou sendo muito bonzinho. Mas e a graça de Deus? Essa segurança que me capacita a viver para a glória dele. Porque eu sei que ainda que eu errar, eu já fui perdoado. E é por isso, por amor a ele, que eu quero viver para a glória dele. Versículos 21 a 25. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, que homem interior é esse? Senão o Espírito que em nós habita, mover do Espírito, que vivificou o nosso Espírito que estava morto. Tenho prazer na lei de Deus, me alegra. Mas eu vejo nos meus membros, nesse corpo, a propensão ao pecado, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, Paulo disse isso: eu sou o principal dos pecadores. E quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós vamos para a luz, mais nós vemos a sujeira, mais eu digo: miserável homem que sou. Agora, quem não crê em Cristo não se diz que miserável nunca, justifica o seu pecado. Agora, quanto mais dele, mais eu miserável vejo que eu sou. E eu clamo: misericórdia, Senhor. Senhor, me capacita a levar o seu morrer para que a sua vida se manifeste, Senhor. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vai lembrar: dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele já fez isso. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quem não foi justificado não tem como dizer: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Do que Paulo está falando aqui, irmãos, nesses últimos versículos? 2 textos para nós terminarmos. O que ele está falando desse corpo, dos meus membros? Gálatas 5,17. Porque a carne, essa propensão, porque nós nascemos em pecado, vivemos num mundo jaz no maligno, nós temos um inimigo, que tudo nos leva a ir contra a vontade de Deus. A carne guerreia, é uma guerra contra o espírito. E o espírito contra a carne é uma batalha. Negar isso é negar a realidade. Porque são opostos entre si. Se são opostos é porque um tem o Espírito de Deus habitando nele, movendo ele a obedecer, a levar a obediência a Cristo. Para que não façais o que quer, que porventura seja o vosso querer. Puxa, então a nossa vida vai ser sempre de derrotado? Não. Ele vai dizer: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É possível viver uma vida vitoriosa, mas ela não está em nós, ela está em Cristo. Ela está em nós deixarmos aquilo que nós gostamos, aquilo que a nossa tendência, e levarmos tudo para Cristo, para a cruz. E ele vai tirando: Marco, isso eu não quero, isso não serve para você, isso você perde tempo, isso não te traz um relacionamento comigo. Vou tirar tudo isso. Quanto menos isso, mais da minha pessoa em você, mais essa luta vai ser menos intensa. Não porque você possa, mas porque eu em você posso. Eu em você posso. Qual que é a aplicação para isso? Irmãos, nós somos chamados a andarmos no Espírito. Andar no Espírito e jamais, irmãos, isso é possível, nós vamos satisfazer
as vontades da nossa carne. Mas andar em espírito com as coisas desse mundo é jamais também. É impossível. Jamais nós vamos andar em espírito cheio das coisas que esse mundo oferece. Muitas delas nem são tão pecado assim. Eu tenho compartilhado isso com a minha esposa. Eu não quero mais nada, nem daquilo que eu acho que não é pecado. Eu quero remir o tempo. Eu quero andar com o meu Senhor. Eu quero andar em espírito. Andar em espírito, se nós andarmos em espírito, se nós levarmos a cada momento o morrer de Cristo, levando o morrer de Cristo, a vida dele vai se manifestar nessa realidade aqui. Nessa realidade aqui.